Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos e vamos para a nossa terceira aula do curso de produção teatral aqui da Estação Cultura, em que nesse ano nós vamos levar um pouco mais de informação de como construir um espetáculo, como se dá a escolha de uma estética teatral, quais são, agora que a gente está estudando, os signos que nos auxiliam a criar uma realidade paralela, que é a realidade do palco. E eu estou muito contente porque estão surgindo pessoas interessadas na consultoria criativa. Então, muito em breve, nós vamos começar a tratar dos processos dessas pessoas e vamos auxiliá-las a trazer uma mise-en-scène, uma encenação, uma proposta cênica através dos signos, e depois nós vamos avançando, chegando nas questões das leis, no formato de levar a peça para o palco, e aí cada um desses artistas, né, desses artistas criadores, eles vão elaborando o seu processo e tomando as suas decisões. Mas hoje nós vamos falar sobre os signos teatrais. Na aula passada nós abordamos a questão dos signos e eu não falei sobre os signos naturais e os signos artificiais, para justamente a gente ter uma liga entre uma aula e outra. E o que vem a ser os signos naturais e os signos artificiais? Lembrem, quando o pintor pinta a tela, ele usa a tinta para colorir a tela. O artista cênico, o ator, a tinta que ele tem para colorir a sua tela em 3D são os signos. Através dos signos, ele vai passando mensagens para os espectadores e, com isso, eles vão entendendo a peça não só no texto que está sendo falado, mas no que está sendo visto, no que está sendo ouvido, no que está sendo sentido. Esses são os vários signos. Por isso que teatro gravado é sempre uma experiência estranha, porque teatro gravado, você não consegue ter a presença do ator, sentir a pulsação, a energia dele no espaço. É diferente. É diferente. Mas vamos lá. De acordo com o Tadeusz Kouzan, os signos naturais são aqueles que, de fato, estão na natureza, estão representados, às vezes, no palco, de forma natural e verdadeira, tal como ela é. Mas os signos artificiais são aqueles que nós conseguimos simular. E, simulando, nós construímos uma realidade. Por exemplo, se eu fosse escalado para fazer uma personagem de mais ou menos uns 80 anos, eu posso, não tenho a vivência de um senhor de 80 anos, mas posso, através do estudo, da vivência, da percepção do estudo através de filmes, conseguir essa vivência, mas eu não vou conseguir a aparência de forma natural, a não ser que eu espere 40 anos se passarem. Mas a produção é para estrear logo agora, então o que acontece? Eu uso de um signo artificial, que vem a ser a maquiagem. Através da maquiagem, eu simulo traços, eu reforço traços, eu adianto situações que a minha própria pele, no caso da maquiagem, quem conhece a maquiagem de idoso, existe toda uma elaboração de luz e sombra, de reforço de traços, que é muito interessante, que não é algo que a gente vai abordar aqui na nossa aula, mas quando eu estou no palco com esses signos, esses traços, essa pintura, eu simulo um signo. É um signo artificial. Às vezes, no palco, a distância do palco até parece muito verdadeiro, dependendo da maquiagem. Hoje nós temos recursos de maquiagem 3D, os profissionais da área são maravilhosos e eles conseguem, às vezes, trazer um signo artificial que, na verdade, parece até natural. Mas eu poderia não ter sido escolhido para esse papel. E para esse papel ter sido escolhido, por exemplo, um idoso, de fato, um idoso. E com isso, o que aconteceria? Seria um signo artificial? Não, seguiria um signo natural, mas estaria numa realidade artificial. Por exemplo, esse senhor que fosse escolhido para fazer o Rei Lear, ele seria, no caso, um idoso, mas ele teria uma coroa na cabeça. A coroa, necessariamente, não é do dia a dia desse idoso. Ou seja, esse signo natural da velhice foi útil para essa realidade que estão simulando no palco. Com isso, este artista ele está colocando um signo natural, mas numa composição que não é a realidade da vida dele. E assim a gente constrói uma outra realidade, simula realidades
e a plateia acredita nesse grande e maravilhoso jogo que é o teatro. Mas continuando, hoje nós vamos falar sobre 3 signos teatrais, os 3 primeiros signos teatrais: a palavra, o tom e a mímica facial. E olha só, eles têm uma correlação muito interessante. Por quê? Porque eles justamente têm a ver com as técnicas vocais. Palavra. Qual é o signo da palavra? Como no próprio texto do Curzon fala. A palavra está presente na maioria das manifestações teatrais. Muitas, creio que em 80% delas, são prioritariamente através da palavra. Mas ele pontua também que pode haver uma ruptura intencional entre a fonte natural da voz, ou seja, a palavra está diretamente ligada à boca, à voz, à questão sonora. Por isso que ir ao teatro é uma experiência interessante, porque a voz do ator, ela chega até você. Você sente, se não for pelos microfones, mas se o ator não estiver usando o microfone, a voz ela reverbera até você. Só que existem situações que existe a voz, mas a boca não mexe. Que situações são essas? De acordo com o Curzon, é justamente através do teatro de bonecos, né, que são as personagens títere, as personagens marionete. Ou seja, a boca do boneco não mexe, mas a gente acredita que o som está saindo da boca do boneco. Nós estamos simulando uma realidade. É uma brincadeira, é um jogo que a plateia passa a acreditar, porque simula uma realidade. E a palavra, ela é muito textual. Quando se fala palavra, é a palavra que está no texto. Mas eu, através do segundo signo, que é o tom, e aí tem uma música ótima que também o Curzon, ele fala que é c'est le ton qui fait la chanson, ou seja, é o tom que faz a música, a canção. Então, eu posso ter um texto, mas esse texto pode ser falado de N formas. Já observaram nos ois que vocês falaram num dia só? Dependendo da circunstância que você fala, o tom desse oi muda drasticamente. Ou seja, através da palavra, eu consigo ter uma outra possibilidade de signo, o tom, e eu posso transformar o meu discurso de N maneiras. Até de acordo com o Curzon, ele falava que um comediante do elenco de Stanislavski fez fama pelas 40 maneiras de dizer esta noite. E os seus ouvintes eram capazes de adivinhar, na maioria dos casos, seus contextos semânticos. Ou seja, o que é mais importante do uso do tom é que as pessoas compreendam qual a entonação que está sendo dada. Então, não adianta falar um oi, e no contexto ou na situação eu não percebo que um ator está bravo, né? Uma personagem está brava com a outra. O tom, ele quando bem usado, ele revela signos que vão ser fundamentais para passar novas ideias à plateia e com isso compor essa verdade simulada que o teatro tanto consegue ter. E ele ainda continua falando sobre o sotaque. Sotaque também é uma forma de colocar o tom, porque é um jeito diferente de falar, através de outras situações, que pode indicar alguém que não mora naquela região. E há também questões de sotaques ou formas de se falar para delimitar uma estética, uma verdade. Por exemplo, um tom muito agressivo dentro de uma família, em que eles falam, por exemplo, eu te amo, de uma forma agressiva. Para quê? Para sinalizar, talvez, alguma situação de violência ou uma característica familiar que depois vai indicar uma situação mais grave na peça ou uma situação de modificação pela chegada de alguém. Então, o tom, junto da palavra e junto do próximo signo, que é a mímica facial, são capazes de trabalhar o texto, como a gente conhece, de muitas formas. Muita gente acha que subir no palco é falar o texto apenas. E não, se eu subo ao palco apenas para falar o texto, é melhor que a plateia leia por si só o texto. Quando eu subo ao palco, eu tenho que dar uma interpretação dele e, com isso, criar possibilidades para que a plateia consiga ter suas interpretações também. Mas a mímica facial? A mímica facial ele traz mais um enrosco. Por quê? A mímica facial ela está próxima dos signos espaço-corporais, que o Curzon também vai falar melhor mais para frente, quando a gente vai ter uma tabela dos 13 signos. Mais para frente a gente vai abordar. E ele
fala de uma questão que é bem interessante. Ele fala assim, olha, um exemplo evidente está na execução de uma ópera, onde a mímica facial muito desenvolvida está quase inteiramente em função da emissão da voz e da articulação. Sim, a ópera, ela não tem uma mímica facial natural, né, realista. Ela é sempre muito forçada, estimulada, porque nós vamos à ópera para apreciar a música, a canção, a encenação. A ópera é um grande misto de vários signos, mas não vá numa ópera achando que você vai ver um programa de televisão. A televisão já vai para uma linha muito mais realista. Então, nós temos que apreciar cada ramo da arte com o seu histórico. A ópera tem essa função e tem esse princípio porque ela foi desenvolvida há muito tempo atrás com esta ideia, mas não é o objeto da nossa aula, que senão a gente fica falando de vários outros tópicos. Mas a mímica facial, ela tem signos musculares, voltando ao Kusan, os signos musculares do rosto têm um valor expressivo tão grande que substituem, às vezes, com sucesso, a palavra. E aí nós temos uma coisa muito legal. Muitas vezes a gente acha que o ator é aquele que fala o seu texto apenas, mas não. O ator tem sempre um texto que não está escrito. É o texto das reações dele, é o texto do que ele escuta e comenta com a palavra? Não. Comenta com a mímica facial, comenta com o gesto, que é um outro tópico da nossa próxima aula. Ou seja, o que está escrito é uma base de criação. E aí eu volto àquela pergunta que eu fiz para vocês. O que vocês querem comunicar com o texto que vocês querem levar ao palco? O que vocês querem fazer com que as pessoas reflitam? E como vocês querem fazer isso? Continuem pensando nesse tópico e vão percebendo que cada um dos signos traz N possibilidades de escolha para você compor a sua encenação, a sua simulação de realidade. E é esse jogo que a plateia vai comprar para entender a mensagem que você quer passar. Um grande abraço. Hoje acho que eu até falei demais, mas vamos continuando. E quer participar do nosso grupo de estudos, da nossa assessoria criativa? Simplesmente entre em contato com a Estação Cultura e aí você vai ter acesso ao texto que eu estou abordando e você vai poder acompanhar as nossas aulas e, quem sabe, ter uma assessoria criativa que a gente vai trazer aqui para a análise e o estudo de todos que estão assistindo a essa oficina. Um grande abraço, até semana que vem. Tchau, pessoal!